Mais de 20 anos atrás eu fiz uma viagem para a Inglaterra e eu deixei de conhecer um lugar que eu gostaria de ter conhecido, que é o Eurotúnel. O Eurotúnel é um túnel que liga a Inglaterra à França, e como a Inglaterra é uma ilha, existe um trecho de oceano entre as duas, o Canal da Mancha, e o Eurotúnel ele passa por baixo do oceano, e ele não passa ali no leito, no fundo do oceano, ele realmente passa por baixo do oceano. E o que eu acho ainda mais impressionante a respeito da construção do Eurotúnel é que a equipe da França começou as escavações do lado da França, a equipe da Inglaterra começou as escavações do lado da Inglaterra e as duas equipes se encontraram embaixo do oceano. Eu acho isso absolutamente impressionante. E conseguiram isso porque fizeram os seus cálculos e não se desviaram. Se de um lado ou do outro alguém se desviasse, as equipes iriam se desencontrar. Hoje eu gostaria de falar a respeito da importância de nós nos mantermos firmes, sem nos desviarmos nos nossos caminhos e pensando nos caminhos que o Senhor Deus tem para nós. Depois que Moisés morreu, Josué se tornou líder do povo de Israel. A palavra de Deus para ele é que ele permanecesse nos caminhos que Moisés havia trilhado. Eu quero ler para você um versículo conhecido, famoso da palavra de Deus, Josué capítulo 1, versículo 7. Deus diz o seguinte para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para que Josué pudesse ser bem-sucedido, Deus estava ordenando que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Muita coisa mudou desde o Antigo Testamento. Agora, algo que não mudou é a necessidade de os servos do Senhor permanecerem firmes no caminho do Senhor. Foi assim com Josué, é assim comigo, é assim com você. Preste atenção, nós podemos na nossa trajetória, no nosso caminho, tropeçar. Você pode tropeçar. Jesus disse em Lucas 17, 1 e 2, que é impossível que não haja tropeços. Os tropeços vão existir. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz que todos nós tropeçamos de muitas formas. E se você é um ser humano como eu, você vai saber por experiência própria que nós, na nossa trajetória, tropeçamos. Porém, nós tropeçamos em um caminho que nós seguimos, firmes. Nós não nos desviamos para a direita ou para a esquerda, nós seguimos firmes no nosso caminho. É um caminho que a gente sabe que precisa ser reto por convicção. A gente tropeça, a gente se levanta e a gente segue reto nesse caminho que nós, repito, temos por convicção ser o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho que o Senhor tem para nós, o caminho, como diz o texto, para que tudo nos vá bem, os caminhos de Deus para nós. Agora eu queria apresentar para você riscos de quando um servo do Senhor, porque essa é uma palavra para um servo do Senhor. Deus falou para Josué, não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Quando um servo do Senhor se desvia. E aí eu queria apresentar para você uma distinção, ela não é uma distinção bíblica, uma distinção que quando eu penso a respeito do assunto, eu gosto de pensar dessa forma, entre você tropeçar e você se desviar. Quando você tropeça, uma situação pontual, uma situação que às vezes até te pega de surpresa, faz com que você caia, e aí você pede perdão ao Senhor, segue a sua vida nesse caminho que você tem por convicção ser o caminho da retidão, o caminho de Cristo. Agora, quando uma pessoa ela decide internamente, bom, eu sei que eu devo viver dessa forma, eu aprendo na palavra de Deus que eu devo viver dessa forma, o Espírito Santo de Deus me orienta internamente que eu viva dessa forma, mas a pessoa resolve viver de uma forma diferente, isso passa a ser um comportamento permanente. Ela está se desviando dos caminhos que Deus tem para ela. E aí, para apresentar para você alguns clichês, tá? Pode ser um empresário, pode ser um comerciante que passa a adotar uma conduta de desonestidade no seu trabalho. Em vez de ser uma situação pontual, é algo que se torna permanente. Em vez de ser algo que o pegou de surpresa, é algo que ele faz de forma planejada,
frequente e sistematicamente. Eu posso estar falando de uma situação de infidelidade, uma pessoa casada que deveria manter-se fiel no seu casamento e não age dessa forma. Eu posso estar falando de filhos que escolhem desobedecer permanentemente os seus pais. Estou falando de um servo do Senhor que está se desviando do seu caminho. E olha só o risco. Quando uma pessoa deliberadamente e sistematicamente começa a conduzir a própria vida um caminho diferente do caminho do Senhor, durante um tempo, como é só um desvio, ela acha que ela está perto. Ela não se dá conta que com o tempo, quanto mais o tempo passa, mais distante ela está dos caminhos do Senhor. E às vezes, gente, quando uma pessoa se dá conta, para ela retomar os caminhos de Deus para ela vai ter muito trabalho, ela vai ter sofrido demais, ela vai ter feito outras pessoas sofrerem. Se nós estivéssemos aqui juntos presencialmente, eu ia pedir para que levantassem a mão as pessoas que conhecem alguém que sofreram e fizeram sofrer porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza de que a esmagadora maioria de vocês iria levantar a mão, porque quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, você pode esperar sofrimento à vista para ela e para quem está no entorno dela. Afinal de contas, os propósitos de Deus para Josué eram para ele e para o povo. Se ele se desviasse, isso interferir na vida dele e na vida do povo também. Então, quem se desvia promove sofrimento para a própria vida e promove sofrimento para quem está no entorno. Promove sofrimento no casamento, promove sofrimento para os filhos, promove sofrimento para os familiares em geral, para os amigos da igreja. É uma situação triste. Talvez você me pergunte o seguinte: Fábio, mas e a graça de Deus? Uma pessoa ela não pode, que se desviou, ela não pode voltar para os caminhos do Senhor. Você não tenha dúvida de que uma pessoa pode e deve recorrer à graça de Deus quando ela se percebe desviada dos caminhos do Senhor. Você vai se lembrar lá do texto de Lamentações que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu digo para você que essa é uma figura de linguagem. Você não precisa esperar pela manhã seguinte para contar com a misericórdia do Senhor na sua vida. A misericórdia do Senhor ela vai estar presente no momento em que você precisar. É uma figura de linguagem para dizer, olha, assim como a manhã seguinte ela é certa, ela é garantida, a misericórdia do Senhor ela é certa e ela é garantida. Mas você não precisa esperar pela manhã seguinte, pela misericórdia e pela graça do Senhor na tua vida. Então a graça sempre será certa. Porém, se diante de Deus tudo é sempre restaurável e renovável, diante das pessoas não. Por isso que eu digo que uma pessoa que se desvia, ela pode promover muito sofrimento e muitas marcas em quem está em volta dela. E aí pensando na ilustração que eu usei no início no Eurotúnel, você imagine um erro de cálculo de um dos lados ou dos dois lados que fizesse com que as duas equipes se desencontrassem embaixo do oceano. Você imagine o trabalho que isso ia dar. Não se desviaram e por isso a empreitada deu certo. Que você siga firme nos caminhos do Senhor, como Josué, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo na tua vida vá bem. Você vai tropeçar? Vai, mas você vai continuar convicto naquele caminho de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para que tudo vá bem com você, para que tudo vá bem com a tua família, para que tudo vá bem no teu entorno. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar.